Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante para a saúde de muita gente: a endometriose. O nosso papo aqui é para entender direitinho o que é, quais são os sintomas e quais os caminhos para o tratamento, sabe? Tudo de um jeito bem claro, bem acolhedor, para que mais pessoas consigam encontrar o cuidado que precisam e merecem. E para a gente começar, uma pergunta que, olha, muita gente já se fez. Sentir uma cólica tão, mas tão forte, que atrapalha a vida, o trabalho, os estudos, isso é normal? A resposta, na grande maioria das vezes, é não. Essa dor toda pode ser um sinal importante que o corpo está dando e que precisa de toda a nossa atenção. Então, bora lá para a primeira parte, vamos entender o que é exatamente a endometriose e como é que ela se manifesta no nosso corpo. De um jeito bem simples, a endometriose acontece quando um tecido muito parecido com o endométrio, que é aquela camadinha que reveste o útero por dentro, começa a crescer em outros lugares, fora do lugar mesmo, tipo nos ovários, no intestino, na bexiga, e esse crescimento onde não deveria gera uma inflamação crônica. E os sinais? Bom, eles podem variar bastante. Os mais comuns são aquela dor pélvica que parece que nunca vai embora, sabe? Cólicas menstruais que são tão fortes que chegam a ser incapacitantes. Dor durante ou depois da relação sexual também é um sinal. Além disso, é bem comum notar algumas alterações no intestino ou na bexiga, principalmente na época da menstruação. E, para algumas pessoas, a dificuldade de engravidar também pode ser um dos sinais. Chegar até o diagnóstico, às vezes, é uma jornada. Tudo começa com uma boa conversa com a equipe de saúde, um exame físico bem detalhado e depois exames de imagem como o ultrassom com preparo intestinal ou a ressonância magnética são essenciais para a gente conseguir mapear e ver direitinho os focos da doença, sabe? Para entender onde eles estão e o tamanho do problema. Ok, e depois do diagnóstico? Quais são os próximos passos? Vamos ver agora as opções de tratamento, lembrando sempre que não existe uma receita de bolo, tá? Cada caso é um caso. E esse é o ponto mais importante de todos. O tratamento é totalmente personalizado. A decisão do que fazer leva em conta um monte de coisa: a intensidade da dor, os planos para uma futura gravidez, a idade. É uma escolha que tem que ser feita em conjunto, uma conversa sincera entre quem está passando por isso e a equipe de saúde. Bom, as principais frentes de tratamento funcionam de jeitos diferentes. Primeiro, a gente tem os medicamentos hormonais, tipo as pílulas anticoncepcionais. Eles ajudam a controlar os sintomas porque suspendem a menstruação. Depois existem os análogos de GnRH. Pensa neles como algo mais potente, que cria um estado temporário parecido com a menopausa. Isso faz com que os focos da doença diminuam. E por último, em situações bem específicas, a cirurgia pode ser o caminho para remover as lesões e as chamadas aderências, que são tipo umas cicatrizes por dentro que podem grudar um órgão no outro. Mas olha, além dos tratamentos que a gente já falou, existem outras práticas que podem dar uma força para lidar com os sintomas e melhorar o bem-estar no geral. É muito importante enxergar essas terapias como aliadas, sabe? Elas não vão substituir o tratamento médico, mas elas complementam, funcionam como uma ferramenta a mais para melhorar a qualidade de vida, ajudando a lidar com a dor crônica e com todo o estresse que muitas vezes vem junto com a condição. E aqui tem um ponto bem interessante sobre terapias como a acupuntura. Uma revisão de estudos da Cochrane, que é uma referência mundial em evidências de saúde, mostra o seguinte: embora alguns resultados sejam promissores para o alívio da dor, as evidências científicas ainda são consideradas limitadas. O que isso quer dizer? Não é que não funciona, mas que a gente ainda precisa de mais pesquisas para ter certeza do tamanho do benefício. Já estamos chegando no finalzinho e agora a gente vai focar no pilar mais importante dessa jornada toda: o acompanhamento contínuo e a parceria com a equipe de saúde. Lidar com a endometriose é um processo, né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Por isso, a participação ativa da paciente nas decisões é simplesmente fundamental. Se informar sobre os benefícios, os possíveis efeitos colaterais de cada tratamento, isso é um direito e é parte essencial do cuidado. E para trazer mais segurança para todo mundo, é bom saber que o tratamento no Brasil é todo guiado por protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Isso quer dizer que as recomendações seguem as melhores evidências científicas que existem, o que garante um padrão de qualidade no cuidado. E a mensagem final que eu queria deixar é esta: ninguém precisa passar por isso sem apoio. Ter uma equipe com diferentes profissionais, ginecologista, fisioterapeuta pélvico, nutricionista, psicólogo, pode oferecer um cuidado muito mais completo, que olha para a pessoa como um todo e não só para a doença.
Então, o que a gente tira de tudo isso? Se algum desses sintomas parece familiar, o primeiro passo, o mais importante, é conversar com um profissional de saúde em quem se confia. Anotar as dúvidas, descrever o que sente, isso ajuda demais. Começar essa conversa é o passo mais poderoso na busca por um diagnóstico e por mais qualidade de vida.